Bom, eu vou. Oi. Eu vou passar a fala agora para o professor Carlos Cordovano, aqui do Instituto, e aí depois eu faço alguns comentáriozinhos também. Obrigado. Bom, boa noite a todos, todas. E então falar rapidamente algumas coisas que me ocorrem sobre o filme. Depois abre para uma discussão, né? Eu queria começar falando o seguinte: como eu não entendo de cinema, eu queria começar falando sobre um aspecto que para mim é mais próximo, que eu entendo um pouco mais, que é a trilha. Eu acho que esse filme ele tem uma trilha sonora, a trilha do filme é fantástica, né? Porque ela é uma espécie de um rock pop mais bem feito, o que é raro, né? Num estilo, eu diria num estilo paulistano da melhor estirpe. Ela lembra um pouco a música do Maurício Pereira, né? E é um rock que a trilha ela estabelece um contraste com o filme, né? Existe uma tradição do cinema clássico em que a trilha sonora sublinha o que se passa no filme, né? Então, se o filme caminha para uma tensão, a trilha é uma trilha que vai para a tensão, né? E sublinha a tensão. Se o filme caminha para comédia, a trilha vai para uma coisa mais leve, que sublinha a comédia. Mas quando o cinema que vai rompendo com o cinema clássico começa a criar trilhas que contrastam com aquilo que está sendo dito pela imagem e pelo texto, né? De modo que a trilha ela deixa de ser um mero apêndice da imagem e da narrativa, e ela passa a ser um elemento que joga com a imagem e com a narrativa, passa a ser um elemento ativo no filme, na desintegração, no estranhamento que ela produz, né? Esse é um procedimento que foi muito utilizado no cinema italiano da geração pós neorrealismo. O Fellini fez muito isso, né? O teatro faz muito isso. Então, isso é uma opção estética que eu acho que é muito feliz, né? Porque o filme trata de um sujeito sádico, né? Da tortura, do justiçamento dessa figura sádica, portanto um tema absolutamente sombrio, né? Na verdade está tratando da dimensão sombria da psicologia desse cidadão, né? Mas a trilha é o oposto disso, né? Ela é quase que uma trilha ela caberia na trilha de um desenho animado, se vocês quisessem, né? Vocês poderiam botar essa trilha com um gato perseguindo um ratinho no desenho animado, né? Então ela estabelece esse contraste, né? O que dá para o filme uma camada de leveza que a história não tem, né? E eu acho que a trilha foi muito feliz nesse caminho. Ela já começa fazendo essa desconstrução logo de cara, quando eles tocam
nesse ritmo de rock, pop, instrumental, o Guarani, do Carlos Gomes, né? Então, logo de cara, a trilha está dizendo, olha, eu faço isso com essa obra solene, o Guarani. A partir daí, com todo o resto, eu vou tratar com o mesmo descompromisso e com a mesma leveza, né? Eu acho que esse procedimento foi muito feliz porque o próprio assunto, né? E talvez e a forma como a montagem do filme tratou o assunto, ela esbarra numa coisa de filme noir, de mistério, de suspense, que é a montagem de um quebra-cabeça, né? Quer dizer, você assistindo o filme, você não sabendo nada sobre a história, demora um pouco para perceber do que se trata, né? E as peças vão se juntando aos poucos, como num romance policial, né? E essa trilha, ela ela dialoga com essa montagem, né? No sentido de que a base dela, o tema principal, é uma melodia toda complexa, muito complexa, né? Estou falando daquela parte que forma, ela é uma melodia muito complexa, meio que um quebra-cabeça, tocado com essa leveza. Então dialoga um pouco com o quebra-cabeça que a montagem propõe, né? A montagem, esse estilo da montagem como uma montagem de filme noir, em que de suspense, que as coisas vão se revelando, também dá uma leveza, uma camada de leveza para o tema, né? Então acho que esse filme foi muito feliz nesse equilíbrio. E existe um momento crucial que na minha leitura, que a trilha aí sim se encontra plenamente. Existe um momento que essa tensão da trilha com o filme assume uma forma em que a trilha se encontra plenamente com a linguagem do filme, que é o momento crucial da narrativa do justiçamento. Porque sempre aquele momento que narra o justiçamento do Boylessen, a história é contada na forma de uma história em quadrinhos, né? É como se fosse uma história em quadrinhos, o carro indo, o cara vira, entra ali, atira. E aí, nesse momento que a montagem assume essa linguagem da história em quadrinhos, aí a trilha casa com o filme, né? Então, aquele distanciamento entre a trilha e o tom sombrio do filme, ele é um pouco momentaneamente rompido por uma opção também com uma certa leveza para tratar o momento do justiçamento, que é a utilização da linguagem da história em quadrinhos, que combina muito com o estilo da música, né? E é até interessante que nesse momento a trilha tem aqui precisaria de um piano para explicar, mas ela tem uma harmonia que é um pouco fora do campo, quem é músico entenderia, do campo harmônico, né? Então ela tem um momento que a trilha, que a imagem vai para a linguagem quadrinho, a trilha vai para um tipo de harmonia que, ainda que mantenha o tom pop, a harmonia fica um pouco sombria. É muito interessante. Eu acho muito bem resolvido essa coisa da trilha. Quem assistiu até o final, eu vi que vocês pararam no momento dos créditos. Mas da metade dos créditos para frente, ele toca a mesma música, só que em tom maior. E como eles usam aquele órgão junto com a coisa do rock, a música vira uma espécie de uma estilização contemporânea de uma música jovem guarda. Termina assim, né?
Então eu acho muito interessante, né? Esse procedimento eu queria chamar a atenção para isso. Eu não me lembro o nome dos compositores, eu acho que não aparece o nome dos compositores nos créditos. Eu procurei, a música é atribuída ao estúdio. Então, eu imagino que são músicos de estúdio que fizeram aquilo, mas muito bem calibrada, né? Queria fazer esse preâmbulo aqui para entrar um pouco na estética por uma porta que me é mais confortável, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: por esse filme, na curadoria do Cine Caos, e até por isso que eu fui chamado aqui, fui eu que sugeri, né? E eu tinha pensado em sugerir vários filmes sobre a ditadura, né? Eu queria falar um pouco sobre os filmes sobre a ditadura para situar por que eu acho esse filme, O Cidadão Boyle, da maior importância. Então, duas coisas, né? Por que eu acho esse filme da maior importância e por que o cinema brasileiro vai tão pouco por esse caminho proposto nesse filme. Eu poderia ter proposto, eu acho que isso pode até ficar como uma sugestão de curadorias para frente. Para mim, um dos filmes mais brilhantes que foram feitos, não exatamente sobre a ditadura, mas sobre o período da ditadura. É um filme que engloba a ditadura como pano de fundo e como um episódio central, mas que é mais amplo do que isso, porque trata sobre o período, que é um filme do Hugo Giorgetti, chamado Cara ou Coroa. Esse é um filme magistral, como a obra inteira do Hugo Giorgetti, que precisa ser vista. Eu também pensei em propor um outro filme do Hugo Giorgetti, que é uma outra obra-prima, um filme chamado Festa. Vou falar depois sobre esse filme. Pensei em propor também um filme chamado Dedé Mamata. Eu não sei se vocês assistiram, esse tem no YouTube. Também um grande filme. E um filme que esbarra nesse assunto, toca nesse assunto do Boylicen. É um filme que tinha tudo para ser bom, grandes autores, mas tem alguma coisa nele que acabou não tão bem amarrada, que é um filme chamado O Bom Burguês. Eu vou voltar para esses filmes, para essa lista de filmes mais adiante. Por que eu estou chamando a atenção desses filmes? Pelo seguinte: porque se nós tomarmos a cinematografia brasileira sobre a ditadura, há um lugar comum, há uma recorrência que atravessa a grande maioria dos filmes, né? A grande maioria dos filmes sobre a ditadura são filmes que tratam da resistência e basicamente da resistência armada à ditadura, né? Alguns mais refinados, alguns muito bons, né? Outros que apelam para o filme de ação, né? Como se fosse o nosso Bang Bang, né? O filme de ação da luta armada. A imensa maioria dos filmes sobre a ditadura vai por esse caminho, né? Eu fui lembrando de alguns aqui para a gente concretizar um pouco essa ideia. Eu acho que talvez um dos mais emblemáticos seja O Que é Isso, Companheiro, né? O filme
típico dos anos 90, cabeça dos anos 90, que a pretexto de fazer uma leitura original e própria do que eram os filmes que tratavam da resistência, resolveu humanizar os torturadores e transformar em pessoas muito rudes, muito duras e muito violentas as figuras que estavam engajadas na luta armada, né? É um filme sobre o sequestro do embaixador americano, né? E que faz essa leitura pseudo-psicologizante à lá anos 90, né? O torturador com crises de consciência, com insônia, né? E a turma da luta armada, violentíssima e um pouco alienada das determinações psicológicas e individuais que os levaram para essa escolha da luta armada, né? Talvez o filme mais chapa branca sobre a ditadura que o Brasil fez, que é o Barreto, né? Um filme que eu demorei para gostar, assisti várias vezes e fui gostando conforme fui assistindo depois. Lamarca, né? Um filme, a meu juízo, um filme honesto sobre a trajetória do Lamarca, maravilhoso autor, que não poderia ser outro, senão o Paulo Betti, né? Que tem uma proximidade ideológica e tem a fisionomia parecida com a do Lamarca, um excelente ator, né? Tem um ator que chama Bom Tempo, não sei o que, Bom Tempo, que é um ator que também demorei para gostar, mas assistindo de novo achei a Carla Camurati no papel da Yara Yavelberg, maravilhosa atriz, né? E um filme sobre o Lamarca e, de novo, a resistência armada, né? Esse filme dando tons de uma certa do heroísmo da etapa final da vida do Lamarca, ele fugindo pelo sertão, quase que uma paixão de Cristo desse personagem, que termina morto, de braços abertos, como se estivesse crucificado, né? Um filme que apela para isso, né? Filme bom mas de novo, né? Sobre a resistência armada. O filme recente que todos devem ter visto, do Marighella, né? A escolha insólita do seu Jorge fazer o Marighella, né? Um filme muito distante do que é um excelente documentário sobre o Marighella, muito bem feito, mas também sobre a resistência, né? Esse filme do Marighella, mais ainda apelando para o filme de ação, começa com assalto ao trem, é bem bang mesmo, né? Acho um filme menor. Araguaia, filme sobre a guerrilha do Araguaia. Também, quer dizer, um filme que apela um pouco para... Aí faz um pouco o contrário do que é isso, companheiro, né? Personagens muito chapados, o lado da guerrilha, pessoas boazinhas, bem intencionadas, etc. Do lado da repressão, pessoas más. Vai um pouco... É também um filme de ação, né? Batismo de Sangue, um filme muito bom que trata da história do martírio do Frei Tito, né? Aí entra por uma porta um pouco inusitada, né? A resistência dos padres dominicanos à ditadura e a adesão deles à luta armada, né? Centrando na figura do Frei Tito,
Isso é um livro do Frei Beto. Acho um filme bem sucedido no final das contas. Também demorei para gostar, mas um filme também, de novo, sobre a resistência armada, né? Então tá lá o Marighella, tá lá o Fleury, tá a tortura, tá todos os elementos ali desse cânone, né? Cabra Cega, história de um guerrilheiro escondido num apartamento, não pode sair, e toda uma trama de suspense em volta, formando um filme, diria, não de ação, mas um filme de suspense. Zuzu Angel, um filme ligado à morte do Stuart Angel e a Zuzu Angel tentando encontrar o filho, interpretado pela Maria Gabriela, né? De novo, um filme com essa temática, né? E o nosso Ainda Estou Aqui, né? Eu até já sugeri que, como é feito pelo herdeiro do Itaú, ele deveria se chamar Ainda Não Estamos Nem Aí. Seria o melhor nome para esse filme. Que é um filme sobre a busca do desaparecido, que vai na linha de um filme chamado Deslembro, que é a história de uma filha de um desaparecido político que estava lá no exílio em Paris, volta para procurar o pai desaparecido. O Agente Secreto tem uma porta um pouco diferente, é polêmico, né? O filme, muita gente gosta, mas não deixa de ser um thriller, né? Então, veja, isso é a grande parte dos filmes. Os documentários, a mesma coisa. O icônico, maravilhoso, Cabra Marcado para Morrer, sobre o militante das ligas camponesas, né? A história do Pedro Teixeira. Em Busca de Yara, sobre a trajetória da Yara Yavelberg. Torre das Donzelas, um documentário sobre presas políticas que tem no centro a Dilma Rousseff. São documentários sobre as mulheres que ficaram presas com ela no presídio Tiradentes. Galeria F, um documentário sobre Teodomiro Romero, um militante do PCBR. 70, um documentário sobre o sequestro do embaixador suíço. Hércules 56, documentário sobre o sequestro do embaixador americano. Verdade 12.528, um documentário sobre presos políticos. E a série, digamos, mais água com açúcar dessa história, mas que é, de novo, a história da luta armada, do sequestro do embaixador. E foi uma série que a Rede Globo fez nos anos 90 sobre a ditadura, chamada Anos Rebeldes, né? Bem água com açúcar, que, aliás, embalou muito o movimento do impeachment do Collor. A trilha sonora dessa série, que era toda feita com as músicas dos anos 60, tocava nos carros de som, nas passeatas, era uma espécie de uma coisa de reviver aquele espírito. De resto, em termos de série, de novela, um silêncio absoluto da televisão sobre a ditadura, né? Não tem novela sobre a ditadura, não tem série, eu não acompanho, não sei. Então, veja, há essa espécie de lugar comum, né? Por que eu mencionei aqueles filmes? Porque são poucos filmes brasileiros que olham a ditadura sob um outro ângulo. Cara ou Coroa, esse filme magistral do Hugo Giorgetti, né? A história de uma companhia de teatro. É um filme sobre a época, não sobre a ditadura, sobre a época que contém a ditadura. Uma companhia de teatro fazendo uma peça financiada pelo Partido Comunista e o diretor de teatro inspirado na estética que vem do movimento hippie americano, né, do Living Theatre, etc. É o choque dessas duas coisas, né, da resistência mais ortodoxa do Partido Comunista e uma cultura hippie, do desbunde, etc., nessa figura do teatro.
o partido financiando a peça para passar a mensagem, né? E o cara meio Zé Celso, inventando um teatro, né? E a ditadura no fundo, né? Ou seja, um filme que mostra, que aborda o país da ditadura, a sociedade na ditadura, que tem inclusive um conjunto de personagens, e o Giorgetti, para criar esses personagens, é brilhante, é genial, personagens que nem sabem que está acontecendo a ditadura. Personagens para quem a ditadura é uma coisa irrelevante e que existiam na época. E as contradições dos personagens, né? Aí precisaria ver o filme, não vou me alongar nisso, mas os personagens todos ganham volumes. Não é o mocinho e bandido da luta armada, nem a picaretagem do que é isso, companheiro, mas são personagens volumosos que carregam as contradições da época e que refletem as contradições da sociedade da época. Isso é um filme magistral. Festa, uma obra-prima do cinema brasileiro, interpretado por atores Antônio Abujanra e Adriano Stuart, atores magistrais, né? Um filme sobre a festa que está lançando a candidatura de um senador na abertura democrática, em que não se filma a festa. A festa se passa no andar de cima da casa, o filme se passa num único ambiente, o filme inteiro. A festa no andar de cima e embaixo as pessoas que estão trabalhando na festa. Os garçons, faxineira, empregada doméstica. A festa é inteira filmada do ponto de vista dessas figuras. E é uma comédia, né? O pano de fundo é a abertura. É um dos maiores questionamentos sobre o que foi a abertura democrática, a abertura no Brasil. A festa do senador, você intui que o senador é uma espécie de um Fernando Henrique Cardoso, né? São todas as pessoas que lutaram contra a ditadura, que estão lá em cima numa festa de ricos, né? E os pobres embaixo continuam tão super explorados quanto sempre tiveram durante a ditadura, antes, depois, né? E a menção honrosa para esses dois atores. Esse filme foi premiadíssimo no Festival de Gramado, ele é de 88, quando foi lançado. Valeria a pena também ter, né? Dedé Mamata. Esse filme é uma obra-prima também, com Paulo Porto, que aparece aqui no Cidadão Boylicen, porque ele interpretou aquele personagem que faz alusão ao Boylicen no filme Pra Frente Brasil, o empresário, acho que é Geraldo Brauli, né? A história é o seguinte: é um cara, filho de uma família de comunistas, o avô é um anarquista, a avó continuou no Partido Comunista, o pai foi para a luta armada e é um desaparecido, a mãe ele nunca teve, né? E ele se transforma, e ele, por causa dessas relações da família ligados à resistência, né? A resistência, interessante esse filme de Dedé Mamata, a resistência não da luta armada, a resistência do PCB, que é uma coisa pouquíssimo tratada na cinematografia, que é a resistência do PCB, a resistência que não foi para a luta armada, né? Esse filme trata isso. Só que o moleque vira um toxicômano. Então é essa história do cara que tem essa família, é o fim da ditadura, e o cara entrou. É uma crítica profunda a que tipo de sociedade que a ditadura criou, na figura do destino desse jovem. Isso tem no YouTube, né? Trilha sonora, aqui eu dou o braço a torcer, não vamos discutir o problema do tropicalismo, mas o Caetano Veloso é um excelente cancionista e é uma música linda, que é aquela música Alô, amizade,
Uma música linda, uma trilha maravilhosa. O Bom Burguês. Esse filme também com uma trilha magistral do Egberto Gismonti, né? A história de um cara que é um burguês, um funcionário de um banco, que resolve dar um golpe num banco para desviar dinheiro do banco para resistência, né? E aqui aparecem as duas resistências, aparece o PCB e aparece a resistência armada, muito interessante, né? E depois esse cara se envolve com empresários que financiam a tortura. Então esse filme, O Bom Burguês, ele é um dos pouquíssimos filmes que tratam da ligação dos empresários com a repressão, né? Só que o filme, por alguma razão, ele, a meu juízo, não é tão bem acabado enquanto filme. Ele tem alguns problemas de montagem, alguma coisa assim. Mas vale a pena ver, né? Não para ver um filme maravilhoso, mas para um filme muito bom que trata desse tema, né? E o Pra Frente Brasil, né? Que é um dos primeiros filmes que tratam da tortura, né? Mas que é um filme importante porque faz o jogo entre a ditadura e a seleção brasileira, né? A alienação do futebol de um lado, a ditadura de outro, e é um filme que também toca nessa questão da ligação dos empresários com a repressão, né? Então veja o seguinte, e eu destacaria também O Dia que Durou 21 Anos, um documentário sobre o papel dos Estados Unidos no golpe. Então, o que eu estou querendo dizer? É muito filme sobre a resistência armada que precisa ser narrada no cinema, ela precisa do seu espaço, isso precisa ser feito, precisa de filmes assim, mas muito poucos filmes que discutem a sociedade brasileira na ditadura e que tipo de sociedade que a ditadura impôs no Brasil, né? Tem um filme muito simpático que foge um pouco do eixo dessas narrativas, que é O Ano que os Meus Pais Saíram de Férias, né? História muito bonita, muito sensível, de um menino que os pais precisam fugir, o menino vai para a casa do avô, o avô morre, ele fica ali à deriva. De novo, é um filme que tem o negócio da Copa, o menino é aficionado por futebol e tal. Mas assim, filmes muito centrados nessa narrativa da resistência, basicamente a resistência armada. Quase não tem filmes sobre a resistência pacífica, do não armada, do PCB, né? E pouquíssimos filmes que tratam sobre a sociedade, sobre o país que a ditadura deixou, né? É uma coisa muito distante, por exemplo, do que o cinema italiano fez com o fascismo, né? O cinema italiano mergulhou fundo no que era a sociedade fascista. Um filme como Amarcord, do Fellini, por exemplo, que é uma das maiores obras-primas do cinema, ele mostra, se gosta de educação, ele mostra como era a escola do fascismo, né? Os professores, as aulas, os alunos, a família, né? A visita do Dulce na cidade, como é que a cidade inteira se mobiliza, como é que era a cidade sob o fascismo, os personagens da cidade, sob o prisma das memórias fragmentadas e meio oníricas de uma criança. Uma coisa linda, maravilhosa, né? Com aquelas trilha do Nino Rota, acabou, né? Então, e outros filmes, né? Pasolini.
um filme que não se passa exatamente sobre o fascismo, mas que é uma alusão, também revela um pouco o espírito na época das brigadas, da luta das Brigadas Vermelhas, né? Na Europa, que chama o cidadão acima de qualquer investigação sobre o cidadão acima de qualquer suspeita. Enfim, um cinema que se voltou para a sociedade, né? Para olhar o fascismo e a sociedade. E o nosso cinema faz muito pouco isso, né? São alguns filmes que nós podemos pincelar, né? Eu acho que esse Cidadão Boylissen é um filme muito bom por causa disso, porque entra nessa dimensão, né? Da ligação do empresariado com os órgãos de repressão, né? E de um jeito bastante com volume também, né? Porque tem toda uma análise da dimensão psicológica desse personagem, né? Me lembra muito uma discussão feita naquele livro O Imperialismo Sedutor, do Tota, né? Pedro Tota, a visão que os Estados Unidos vão construindo sobre a América Latina, né? E tem um momento que ele discute um pouco o sentido da cultura dos beatniks dos Estados Unidos, fazendo uma crítica do que é a cultura WASP, né? O White Anglo-Saxon Protestant, né? Que é branco, anglo-saxão, protestante, vive dentro do perímetro da sociedade dos brancos, anglo-saxões protestantes, né? Que não comporta a vazão dos seus instintos, que não estão previstos naquelas normas de conduta, e como esses brancos, homens, anglo-saxões protestantes, usam os bairros negros dos Estados Unidos para dar vazão à sua violência, aos seus instintos sexuais, e muitas vezes essas coisas misturadas, né? E ele discute como a cultura americana, às vezes, quebra essa fronteira, como fizeram os beatniks, incorporando jazz na literatura, etc., né? Me parece que é muito o que se passa com esse personagem, né? Tem até uma consideração explícita lá do psicólogo, quando ele diz: o sujeito encontrou no Brasil um ambiente onde ele podia dar vazão aos instintos sádicos que no mundo do capitalismo escandinavo ele não poderia. Por que eu acho que... a meu juízo, então, o que eu vim dizer é o seguinte: o que uma hipótese, né, para a gente conversar? Por que a cinematografia brasileira vai por esse caminho dos filmes sobre a resistência, dos filmes de ação sobre a resistência, e discute muito pouco a sociedade da ditadura? Eu acho que a chave está no comecinho do filme, O Que É Isso, Companheiro. E por ser o mais chapa branca de todos, é o que explicita a ideia da maneira mais descarada, sem... Mas muitos filmes vão por aí. Grande parte desses filmes vão por aí. É o seguinte: existia uma normalidade, que era a normalidade democrática. Essa normalidade democrática foi quebrada por um golpe de Estado. Existiu a história desse interregno, que foi a ditadura. A ditadura é um interregno, onde existiu esse ambiente da luta armada, da resistência. Esse período foi esgotado, a ditadura foi superada e o país voltou à normalidade. Isso significa que os filmes são bons. Os filmes podem ser bons, podem ser ruins. Isso não é... Mas, em geral, eu tenho a impressão que essa cinematografia, ela acaba lastreando esse tipo de leitura, né? A ditadura é uma espécie de quebra de uma normalidade, depois retorna, né? Esse estatuto que ganhou esse filme, ainda estou aqui, ainda estamos aqui, é
é um pouco isso, né? Isso é a coisa anti-bolsonarista, né? Criticando o bolsonarismo com o seguinte espírito: não quebrem a normalidade, deixe o país desse jeito que ele está, né? Podemos acrescentar, né, com a família do diretor do filme ganhando o quanto ganha, né, à custa da desestruturação do tecido social, né? Então, acho que isso deriva do quê? Né? Do fato de que a ditadura não foi derrubada no Brasil. A ditadura se autodissolveu. Ela cumpriu o seu papel. Né? Qual era o papel? Ela cristalizou a dependência, cristalizou a segregação, um regime de apartheid social e racial. No Brasil essas coisas sempre se misturam. Né? Imbecilizou a sociedade, né? Destruindo todas as formas orgânicas de produção da cultura e colocando no lugar a cultura de massas, né? Quebrando todas as mediações, partidos, sindicatos, etc., colocando no lugar a cultura de massas, cumpriu a sua função, remoldou o país em função desses desígnios, e na hora que estourou a crise, se retirou de cena, porque o país já estava montado. Né? E o país que vem depois, de lá até hoje, é o país construído pela ditadura. Né? Que é aquela história que tem naquele livro O que Resta da Ditadura, o professor Paulo Arantes sempre lembra dessa resposta. Né? O que resta da ditadura? Tudo menos a ditadura. Né? Se resta tudo menos a ditadura, é mais cômodo discutir a ditadura enquanto a sua forma autoritária do que esse tudo, do que essa sociedade que a ditadura constituiu e que está aí. Né? O resto, a história todo mundo já sabe. Né? Ninguém foi punido. Né? Os militares voltam na hora que acharem melhor. Vimos aqui o que aconteceu no país. Né? A única coisa que faltou foi o aval dos chefes deles, e que hoje eles teriam, talvez. Né? E as empresas todas que participaram disso. Né? Vocês todos conhecem a história, tem excelentes professores como o Fábio Campos para discutir essas coisas. O livro A Conquista do Estado mostra toda a articulação do setor privado, um golpe. Aqui na ABPHE, desse ano, teve uma conferência interessantíssima de uma pesquisadora argentina chamada Vitória Basualdo, Empresas e Autoritarismo na América Latina, expôs brilhantemente a relação do empresariado argentino com a ditadura argentina. Né? E as pesquisas recentes do nosso amigo Pedro Henrique Pedreira Campos, né, sobre a ligação. Há todo um material colhido na Comissão da Verdade que se começa a investigar as origens escravistas de toda a burguesia que apoiou a ditadura, as famílias que eram famílias de grandes proprietários de escravos, que estão aí até hoje, né? Esses banqueiros aí, inclusive, né? Claro que eles não vão fazer um filme sobre isso. Né? Então, creio que é por isso que a nossa cinematografia vai por esse caminho. Isso se articula, a última coisa que eu vou falar, isso aqui é uma fala rápida, já falei muito a mais do que deveria. Havia uma crítica à ditadura que foi sendo sepultada, né? Que era uma crítica que chega talvez na sua forma mais
densa na obra do Florestan, né? Há o problema do capitalismo dependente, há o problema da segregação, do subdesenvolvimento, em todas as suas contradições. E essa forma do Estado, que é uma revolução burguesa que se realiza como uma contra-revolução permanente, de que a ditadura é uma forma, mas a contra-revolução permanente permanece, essa contra-revolução permanente, essa forma da ditadura, é uma superestrutura articulada ao capitalismo dependente e ao subdesenvolvimento. Essas coisas vêm juntas. Então a crítica à ditadura, a crítica à contra-revolução permanente, é uma crítica ao capitalismo dependente e ao subdesenvolvimento. É essa reflexão que a ditadura sepultou, ou procurou sepultar, né? O que prevaleceu na abertura foram concepções que separaram as coisas, né? E você passa a ter uma leitura que faz uma revisão do que é o capitalismo dependente, uma revisão do que é o subdesenvolvimento, né? A tese do Fernando Henrique é talvez uma das formas mais explícitas disso, está no título, dependência e desenvolvimento, ou seja, é possível um projeto de desenvolvimento sem tocar nessas estruturas da dependência e do subdesenvolvimento, e o problema da ditadura passa a ser o problema do autoritarismo. Então você não toca nas estruturas e remove o autoritarismo, na perspectiva de que a democratização pudesse empreender consolidar um projeto de desenvolvimento do país sem mexer nessas estruturas. Então, isso é talvez a vitória da ditadura, né? Os limites daquilo que foi a crítica da superação. Acho que é por isso que a cinematografia trata a ditadura assim. E é por isso que esse filme e esses outros que eu citei, do que me vem à cabeça, são filmes tão importantes. Tá certo? Desculpa, eu falei bastante. Bom, boa noite. Tá saindo o som? Tá. Bom, eu acho que o filme é tão bom que ele acaba influenciando a gente por um caminho muito parecido, assim. Eu acabei escolhendo uma forma de apresentar hoje que é muito parecida com a sua, então eu vou tentar adaptar um pouquinho, mas desculpa se alguma coisa ou outra ficar parecida. Eu vou tentar trazer alguns outros detalhezinhos, porque eu ia justamente elogiar, o meu intuito nessa fala era elogiar o filme, muito comparando com os outros filmes sobre ditadura, assim. E um primeiro elemento que eu acho muito interessante nesse filme, que acho que não dá para trazer, é a riqueza que ele detalha assim, de uma forma tão sutil, sem precisar ficar colocando um narrador apresentando, sem precisar ficar falando nada, esse amálgama entre empresariado, militares e capital externo. Assim. Você vê todos os elementos ali conversando de um jeito que você não precisa falar que eles estão juntos, você não precisa botar um narrador, você não precisa direcionar o espectador para nenhuma forma, mas fica muito nítido ali durante todo o filme esse brincamento, e como é um brincamento que cada um tem a sua, né, sua relativa autonomia, mas junto de um contexto mais geral, assim, que ali no filme, para mim, fica muito, muito bem feito. E não só isso, assim, né? Como a ditadura é um processo não resolvido, assim. Eu acho sensacional começar já com a rua, assim, né? Que a gente fala, bom, um cidadão como esse tem uma rua até hoje, as pessoas não sabem nem falar um administrador ou qualquer coisa ali.
Eu acho muito simbólico a gente, por exemplo, ter o Zeferino olhando pra gente aqui, assim, acho que é uma boa metáfora ali do contexto, assim. Mas, enfim, eu acho que o filme faz isso de uma forma muito, muito rica, assim. Eu acho que ele justamente traz, ao trazer isso, e ali na parte final do filme, acho que fica muito claro a forma com que começa a aparecer os próprios ex-militares falando, a forma com que eles falam, assim, como nunca foi resolvido, como a gente nunca conversou a respeito sobre isso, a gente nunca culpou, responsabilizou de fato e tudo mais. Eu acho que o filme deixa isso muito, muito claro, assim. Mas o meu ponto principal, assim, que eu acho, e vai muito na linha do que o Carlos falou, é que geralmente os filmes da ditadura, eu tenho a sensação muito parecida com o que o Carlos falou, assim, eles trazem o contexto da ditadura pelos personagens, pelo enredo, pela história, assim, né? Então você é apresentado a Marighella, você é apresentado a... Ai, do branco o nome do... do filme do Ainda Estou Aqui, acabei de dar branco o nome o Rubens Paiva, tudo, assim, você apresenta meio pelo personagem, e aí o contexto da ditadura, ele chega pela gente pelos personagens. Então a gente se identifica com aquele ser, a gente se identifica com aquela situação, se identifica com aquele militante, se identifica com aquela situação que ele está vivendo e tudo mais. A ditadura é apresentada nesse contexto e geralmente tem alguma resolução ali do filme, seja como um agente secreto, não vou dar spoiler, né, mas assim, resolve de uma forma trágica, mas resolve, acaba o filme e tudo mais. E geralmente fica nisso, é um contexto da ditadura apresentado pelo personagem e que se resolve naquele filme. Mesmo que a ditadura em si não acabe durante o filme, a história do filme, ela geralmente se resolve ali. E a gente fica muito com essa sensação, que eu acho que o Carlos trouxe muito bem, de que era um processo isolado, apartado ali, que foi um processo de rompeu com algo mais de normalidade que estava acontecendo, teve aquele processo, mas ele acabou, então a gente fica mais restrito ao tratamento, restrito a ver aquilo, a tratar daquela forma, como esse evento isolado. E aí não à toa, geralmente são filmes ou séries ou documentários, etc., que tendem a trazer muito a figura do sujeito, do indivíduo, que tentam trazer, né, muito figuras ou muito boas ou muito mais, um maniqueísmo mais forte, uma aproximação mais estomacal assim com os personagens e tudo mais. Então a gente se sente muito atraído pela história e tudo mais assim, mas acaba realmente perdendo um pouco ali o âmbito maior do contexto e tudo mais, e tratando isso como um evento que se encerra ali, assim. E eu acho que esse filme, e acho que o fato de ele ser um documentário permite mais isso, ele faz justamente o oposto, assim. O Boyle, assim, você só entende ele, isso eu acho que o cara trouxe muito bem, pelo contexto. No começo do filme você fica até um pouco perdido, assim, no que está acontecendo, mas aí você vai entendendo quem é o Boyle, assim, pelo contexto, porque de resto ele é uma pessoa normal, e isso eu acho que é sensacional do filme. De, mais uma vez, não tratar como um ser malvado que torturava e etc. Ele tinha esse lado sádico e tudo mais, mas de resto ele era o típico empresário brasileiro, né? Assim, as falas, é a conversa normal de qualquer eleitor do Bolsonaro, assim, né? Aquela jeito de ser, assim, né? Então eu acho esse filme muito rico, assim. Então a gente vê justamente o que ressalta é o contexto da ditadura, e é um contexto que definitivamente não é acabado no filme. Eu acho que isso é muito simbólico ali no final, assim, quando ele vai tratando o que aconteceu com as pessoas que participaram, até não saber o que aconteceu com essas pessoas, duas delas não sabem o que aconteceu. Eu acho que é muito simbólico, assim, de como é um processo não acabado. Eu acho que o filme realmente é muito rico nisso. E também ele trabalha o tempo inteiro, né, com essas contraposições, com essas contradições, que é uma marca, acho que, dos filmes que tratam a ditadura de uma forma muito séria, assim, né, de mostrar um pouco, que nem o Pra Frente Brasil e tudo mais, assim, esse lado de que é o Brasil, né, que é essa contradição, né, mostra o Brasil da Copa e o Brasil da tortura. Essa eu achei mais sensacional, que foi ao contrário, né, que mostra o Brasil da ditadura pela música da Copa, né? Geralmente fazem o contrário, assim. E aí nessas contradições, eu acho que você tocou muito bem, eu não vou entrar assim, você vê o que é a contradição da sociedade brasileira, você vê o Brasil é essa contradição, e eu não acho que é à toa, por exemplo, quando vai falar da tortura, mostra ficção, então na hora da realidade da tortura vai falar, como que eram os métodos de tortura que realizados na ditadura, aí o filme mostra uma ficção de um outro filme mostrando aquilo.
é quase uma quebra, assim, que, não sei, traz aquilo para um ordinário, para um não maniqueísmo e para um tudo mais, que é isso, que é o ordinário, é a sociedade brasileira, é o mundo brasileiro e tudo mais, assim. E aí tem essas duas falas que eu acho muito simbólica, que a primeira é essa que o professor trouxe também do psicólogo, de foi no Brasil que ele pôde ser o que ele realmente era, então, assim, é o contexto brasileiro que explica o Boyle sem poder ter feito o que ele fez, e não um caráter sadomasoquista, único exclusivamente, porque isso poderia dar qualquer série da Netflix sobre, sei lá, psicopatas e tudo mais, que é bem característico, assim, não, é uma coisa muito mais de um empresário brasileiro inserido nesse contexto, sabe? Um empresário, um ser dentro do que é a sociedade brasileira, assim. Então, eu acho que facilita muito a gente compreender a burguesia, né, o Estado brasileiro, não como esse evento isolado, não como figuras isoladas, né, não como um episódio isolado de autoritarismo, né, ou como uma resquício autoritário de um passado autoritário, que obviamente a gente tem, mas não é exclusivamente a causa, né, e muito mais como essa contra-revolução preventiva e principalmente permanente, que mantém o Brasil nesse ciclo de, né, que o professor trouxe muito bem, então eu não vou repetir aqui, de dependência e subdesenvolvimento. E aí, como a gente já está mais para frente, eu ia trazer alguns exemplos, mas eu acho que eu vou deixar para trazer depois das falas de vocês, porque eu justamente porque por ter esse certo incômodo de que assim, a ditadura no Brasil é mostrada muitas vezes como esse evento isolado que se encerrou, e que a gente olha muito com essa visão assim meio melancólica com o passado e tudo mais, eu acho que, de novo, a riqueza está em mostrar que isso não é uma coisa isolada, isso é um processo estruturante da sociedade brasileira. A gente vê como a burguesia e o Estado e a sociedade brasileira, ainda que sem ser uma ditadura, elas repetem muito dos padrões que a gente observa aqui, assim. Então, eu acho que eu vou realmente deixar para falar depois, porque senão vai ficar muito tempo aqui na mesa, eu acho que ia ser legal o debate. Mas eu trouxe aqui, assim, só de procurar, assim, rapidinho, nos últimos 10 anos, alguns absurdos, tipo, que nem os Brumadinho e tudo mais, que rolaram no Brasil nos últimos 10, 15 anos, aí eu procurei, assim, que estão envolvidos, né, que envolvem sociedade, Estado brasileiro, burguesia brasileira e a nossa forma de lidar com a situação, que eu acho que não é que elas evidenciam, não é prova nem nada, mas eu acho que elas são muito importantes para a gente voltar a olhar todo esse processo que esse filme traz, não como esse evento isolado, mas sim como um processo que não acabou, continua e que a gente ainda precisa resolver com mais urgência do que nunca, né? Mas enfim, depois eu falo esses eventos que eu trouxe vários aqui, assim, que foi uma pesquisa muito rapidinha, mas é tão triste no Brasil que tem tanto que dá para ficar horas aqui falando. É isso, gente. Obrigado. Bom, a gente vai abrir agora para as perguntas. A Cris vai passar o microfone, se alguém já quiser começar. Alô? Bom, em primeiro lugar aí, né, boa noite a todas e a todos, e dizer que é muito interessante, né, essa reflexão que ele está fazendo. Lembrando que esse semestre foi um tanto complicado, né, porque a gente tinha mais atividades previstas, né, no Cinecaus, mas ao mesmo tempo esse recorte enxuto, vamos dizer assim, que as circunstâncias nos levaram a ter 2 sessões, né, do Cinecaus, são interessantes, né, porque a gente abriu o Cinecaus com Deus e o Diabo na Terra do Sol, e agora a gente está encerrando com o Cidadão Borens, né,
E até eu queria trazer uma questão aí que o Carlos colocou da trilha, né, Carlos? Que ele estava descendo a escada antes aqui da sessão, conversando sobre a trilha do Deus e o Diabo na Terra do Sol. O grande Sérgio Ricardo. E é interessante porque você pega a trilha sonora Deus e o Diabo, o filme de 1964, tem um tom épico, né? Do cangaço, do sertão, da coisa do mar como uma alegoria da possibilidade de transformação radical da sociedade, né? Que é um outro mar, vai aparecer em Terra em Trânsito depois, mas esse ainda tem o mar como um vetor utópico, né? E a trilha sonora traz essas questões, vamos dizer assim, que estavam sendo vertebradas pelo contexto da Revolução Brasileira, né? E o Glauber é parte disso, né? E aqui, na ditadura, na Contra-Revolução, né, é muito interessante a análise que você fez, Carlos, sobre a trilha sonora, né? Porque é uma trilha sonora que ela só marca o encontro com o enredo, como você disse, no final, né? Na história em quadrinhos da morte do personagem. Mas ela é quase uma caricatura, ou ela está, talvez, fazendo uma espécie de pastiche, né, da identidade nacional. Por isso a desconstrução do Guarani também, né, no início. O que revela a segunda parte da sua fala, que é o contexto, né? É um contexto criado, é um contexto formatado para destruir aquilo que estava nascendo, germinando ainda no seu estágio inicial antes de 64. Né? E isso tem uma implicação de longa duração, nos acomete até hoje. Pois bem, daí você fez um outro diálogo interessante com o cinema italiano, citando o filme do Fellini, onde aquela estética pode, né, não só pelo Fellini, mas outros, reconstruir a sociedade. Mesmo como a burguesia italiana também formata essa sociedade. E isso não chega até nós, essa estética, com algumas exceções, onde inclusive esse documentário seja uma delas, né? Dá uma questão que eu queria trazer para a gente refletir, Carlos, como que essa questão da forma, da estética, está vinculada também com a particularidade e a especificidade da burguesia brasileira, que ela é a protagonista do contexto, né? A ditadura é uma ditadura burguesa. Mas como que isso diz respeito à especificidade, à particularidade dessa burguesia, no tipo de contra-revolução que ela move, que se aprofunda hoje, né? Está vinculado justamente a interditar a possibilidade de reflexão desse contexto, né? Para poder, inclusive, fazer uma distinção com as outras burguesias. E acho que o documentário é interessante porque mostra, né, o sujeito é dinamarquês, mas ele se torna parte da burguesia brasileira. Ele se encontra nessa especificidade, mesmo sendo dinamarquês. Que permite também te compreender o próprio conceito de capital internacional do Caio Prado Júnior, né? Não é só a burguesia estrangeira, mas é justamente a dimensão dessa especificidade burguesa brasileira. Então eu gostaria de ouvir mais de você sobre a especificidade brasileira, que está nesse momento, que está formatando esse contexto, essa contra-revolução permanente, e, ao mesmo tempo, ela sempre esteve desde a nossa gênese colonial, né, de algum modo. Porque, inclusive, se você pega essas famílias, que você citou, Carlos, você vai para a escravaria, né? Então, acho interessante se você fizesse uma reflexão nesse sentido, né, para trazer, inclusive, as coisas que a gente discute, né, informação do Brasil. E o André até fez uma brincadeira. O Zé Ferino talvez não esteja
gostando um pouco dessa conversa aí na mesa que vocês estão fazendo, né? E eu queria, né, ouvir de você mais, André, também a questão da educação, que é fundamental, né? Porque acho que esse é um dos elementos que, inclusive, interditam não só a estética, mas a possibilidade da leitura do contexto. Porque o modo como você está colocando, que o Carlos colocou, essa lente de interpretar dessa maneira, ela é interditada pelas próprias reformas da educação e do modo de estudar esse período. Não é possível estudar, pesquisar hoje na Universidade Brasileira esses autores que discutiram a Revolução Brasileira. Eles são ridicularizados pela historiografia. Isso não é, isso está acontecendo, inclusive, aqui dentro. Desculpe o desabafo, mas eu acho importante vocês trazerem isso à tona, você também, André, que é um pesquisador, está fazendo um doutorado, a importância de analisar e de interpretar esse período, inclusive com o protagonista, que é a burguesia, nesses termos. Precisa ter essa coragem. Né? Um pouco isso que eu queria provocar aí a mesa. Boa noite. Queria fazer uma pequena contribuição sobre essa questão do cinema e de como a gente retrata esse período da ditadura. Né? Inclusive, fazendo uma menção honrosa aqui ao filme que chama Tatuagem, que acho que é um bom filme também, bastante interessante. Quando eu vi o filme do Marighella, né, que é dirigido pelo Wagner Moura, eu acho que um dos meus muitos incômodos ali naquele filme é que o Marighella ele é retratado como um idealista, assim, retratado de uma forma muito romântica. Então se retira dele o lado intelectual, o lado de liderança política que ele tinha, né? E se retrata ali apenas um idealista, alguém que viu uma injustiça e resolveu se armar contra a ditadura. Se retira ali todas as análises, os livros que ele escreveu, toda a história de militância dele. E eu acho que isso também é fruto de, aí pensando no Wagner Moura, né, e na política que ele representa, né, associo muito ele ao petismo, eu sinto que essa forma de ler a ditadura e de retratar esses personagens, ela está muito vinculada à esquerda brasileira que surge pós-ditadura. Né? E que eu penso que foi o que foi possível depois de toda a destruição que a ditadura fez, né, durante esses mais de 20 anos. Então, eu sempre penso, né, o PT era a única coisa que podia surgir depois da ditadura. Então, e aí quando eu vejo esse filme, né, e essa forma de ver esse período, muitas vezes romântica, romantizando a luta, e sem retratar o que era aquela sociedade de fato, e sem ir a fundo no que eram esses personagens também, então retirando o lado realmente revolucionário, por exemplo, do Marighella, e toda a leitura que ele tinha sobre o marxismo, sobre a Revolução Brasileira. Também sinto que tem essa influência dessa esquerda conciliadora que nasce no pós-ditadura. Então, e aí pensando na conjuntura política que a gente vive hoje, né, internacional inclusive, me parece que o espaço para essa esquerda está acabando cada vez mais rápido. Né? E aqui no Brasil, sempre quando eu penso que o Lula está próximo de morrer, assim, eu fico pensando que bem provável que o PT morra junto com ele, porque considerando essa conjuntura que a gente está vivendo e a dificuldade dessa esquerda também de ter novos líderes, né? Então, tirando o Lula, não existe outro líder, né? Dentro do PT mesmo, existe uma grande dificuldade de renovação. Eu queria trazer isso para o debate mesmo, assim, pensando sobre esse período mesmo que a gente vive, né?
E para mim parece que está chegando ao fim, né? Não sei se é o fim da Nova República ou do petismo como força hegemônica da esquerda. Mas queria trazer isso para o debate mesmo. Não é bem uma pergunta, né? Mas uma reflexão. Também? Bom, já que ninguém mais vai fazer nenhum comentário, uma coisa que me chama a atenção nesse filme barra documentário, né, é o viés político e econômico que ele traz para a gente poder pensar a ditadura militar. Né? E aqui, amalgamando um pouco o que todo mundo disse, essa espécie de herança cinematográfica que existe sobre a ditadura brasileira, que a primeira coisa que me vem à cabeça eu não lembro se foi no Estado e a Revolução que o Lenin vai fazer, nas primeiras páginas ele diz sobre como a burguesia brasileira começa a incorporar a literatura marxista no seu ambiente acadêmico, no seu ambiente intelectual. Então eles pegam Marx, que é uma coisa que mais ou menos a gente faz aqui na Unicamp, inclusive, no IE, inclusive, que é pegar o Marx para poder estudar ele de forma burguesa, amalgamar ele dentro da democracia burguesa e fazer quase que uma literatura passiva dele, uma leitura passiva, né? Então, você pega Marx, tira todo o seu teor revolucionário e apresenta ele para uma geração passiva, continuar passiva, e meio que como você não pode ignorar Marx na história na intelectualidade, dentro da academia, você apresenta ele como um sujeito passivo. Eu penso que a forma como o cinema brasileiro retrata a ditadura militar é uma coisa mais ou menos parecida. Você não pode ignorar a ditadura militar, então você apresenta ele na sua forma mais apolítica possível. Eu, quando assisti o filme do rapaz lá, que é herdeiro do Itaú, do Ainda Estou Aqui, eu pensei que aquilo ali era um sintoma assim, perfeito do que poderia ter acontecido, né? Porque ele não poderia ir além daquilo, porque senão ia virar meio que uma biografia da família dele. E, enfim, eu acho que, até tentando responder um pouco a pergunta do Cordovano, né? Do professor Cordovano, acho que seria um pouco isso, né? Tipo, você não pode ir muito além das causas econômicas, você não pode ir muito além daquilo que pode comover a população por uma causa maior. Né? Então você diz sobre a ditadura militar, mas você diz sobre aquelas pessoas que estavam a reação da ditadura militar, mas você não se pergunta ao que eles estavam reagindo e quais eram as forças que estavam gerando aquela reação por trás. Né? Então o bom do filme que foi apresentado aqui hoje é que ele mostra qual que é o setor que estava financiando esse episódio histórico da gente, né? Ele dá um viés de classe para a história brasileira e ele mostra que por trás de uma ditadura militar ou civil-militar que diz, existia ali uma burguesia e uma ditadura do capitalismo dependente. Existia ali uma ditadura que visava, né, acho até engraçado que no filme ele até coloca isso, né? Ele falou assim, o objetivo do Boris era impedir que a revolução acontecesse. E aí, claro que toda revolução tem um teor, né? Eu penso muito que a Revolução Brasileira talvez pudesse superar os dilemas da nossa formação. Então, e é curioso que depois ele até fala isso, os empresários viam um grande risco dos seus negócios aqui. Então, veja, ele vai dando a construção de que tipo de classe que estava sustentando essa empreitada aqui. Para além de um episódio violento da nossa história, é um episódio que tem um endereço, um sentido econômico, tem um sentido material, tem um sentido de classe, né? E, enfim, é uma coisa meio antiga da nossa história, né? Da cinematografia brasileira fazer isso. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, o Cordovano colocou muito bem isso, viu uma espécie de bang bang. A gente não sabe o que desencadeou a ditadura militar, né? O que desencadeou a contra-revolução de 64, né? Parece que foi um episódio histórico, isolado, e eu temo que isso seja apresentado até hoje, inclusive dentro da esquerda brasileira, né?
E aí, quando o Cordovano fez o questionamento, por que a cinematografia brasileira seguiu esse caminho, eu nem penso que seja o caminho mais fácil. Eu acho até que a esquerda brasileira, se é que se pode se chamar de esquerda esse campo que está aí hoje, ele é o caminho escolhido por ela, né? Eu lembro faz muito tempo que eu li esse livro do professor Fábio Conver Comparato, um jurista da USP, né, professor aposentado. Ele conta um episódio interessante no livro dele, que em um dos julgamentos dos torturadores, na época o presidente era o Lula, ele era advogado de uma das pessoas que tinham sido torturadas na ditadura militar. E ele estava lá no STF, advogando pela pessoa torturada, e um dos juízes do STF, que me fugiu o nome agora, chegou ele e falou: esquece isso, não adianta ficar tentando convencer a gente, porque ontem o presidente Lula se reuniu com a cúpula militar e com alguns aqui dessa casa e falou pra gente esquecer, deixar esse caso da tortura para lá. Enfim, é um episódio que está lá retratado muito bem por ele e mostra mais ou menos que não é apenas a direita que tenta esconder esse episódio. De certa forma, é a esquerda brasileira também. Cabe lembrar também que em 2024 o presidente Lula escolheu não relembrar os 60 anos do golpe militar, que é uma data histórica. Ele decidiu fazer esse apagamento histórico, né? Então acho que isso responde um pouco ao questionamento do Cordovano. Sobre a trilha, né? Essa ideia da desconstrução, da trilha do Cidadão Boyle como desconstrução, até você amarrou bem uma coisa que eu deixei meio solta na fala. Ele começa com o Guarani e depois, na parte final dos créditos, quando os créditos estão acabando, eu acho que vale a pena depois vocês assistirem, quando a trilha vai para um tom maior e aquilo vira uma música da Jovem Guarda, né? Então acho que ela acaba refletindo também isso, né? Eu acho que é uma coisa sutil, mas agora sobre a trilha do Sérgio Ricardo, né? Do Deus e o Diabo. Veio conversando. Eu não pude estar no dia do debate do Deus e o Diabo, né? Mas a trilha foi feita assim. O Glauber Rocha escreveu o texto, entregou para o Sérgio Ricardo e disse que ele queria uma coisa do tipo cantador de feira nordestino. O Sérgio Ricardo fez um rascunho com o violão de uma ideia inicial de por onde podia seguir. O Glauber Rocha ouviu e falou: não, a trilha sonora está pronta, é essa. Não precisa mexer mais nada, né? É uma trilha baseada na estética do cantador de feira nordestino, que são coisas maravilhosas da música brasileira, esses cantadores. É difícil garimpar, mas quando acha, uma coisa fantástica. Acho que até o Paulo Lima mandou uma coisa, curiosamente, né, nessa semana, de um cantador cego, né? É lindo. O que aconteceu com a música na ditadura, eu acho que reflete um pouco todo esse movimento do que aconteceu na cultura e explica um pouco por que o cinema também caminhou nessa direção, né? Porque o que aconteceu na década de 60, a entrada da cultura de massas, né, cujo vetor foi a
a entrada da guitarra e da Jovem Guarda, né? Que, é claro, a estética sempre vai ter o cara bom e o pastiche, né? Aqui o rock brasileiro não chegou, nunca chegou a reproduzir os Beatles, né? Mas a estética da Jovem Guarda, etc., a massificação da música, jogou para escanteio tudo aquilo que vinha da tradição da música brasileira, né? Desde o choro, do samba, da música nordestina, das formas, todas as formas regionais, depois da bossa nova, né? E havia uma tentativa de renovação da música brasileira naquele momento, né? Que era um pouco a ideia de se tomar a música popular como base, né? E botar uma letra com um sentido político, né? Foi o que o Chico Buarque fez com o samba urbano, né? Pegando toda a herança do Noel Rosa e Nelson Cavaquinho e dando o recado na letra. O Edu Lobo fez uma coisa parecida com o frevo. O Sérgio Ricardo, por ser um músico extraordinário, uma formação erudita, fez isso com toda a tradição da música brasileira, fez isso com o samba, fez magistralmente com a música nordestina, né? Vandré fez isso. Sidney Miller, um cara pouco conhecido, né? Acho que ele tem uma música que talvez vocês devam conhecer, não deve associar o nome, que é uma música assim. O samba maravilhoso. Tudo isso foi colocado em xeque pela massificação, né, da música. E entrou no meio uma coisa que merecia um debate mais cuidadoso, que foi a tentativa de apropriação da cultura de massas para dentro da música brasileira, a princípio sob uma hegemonia daquilo que seria a tradição da música brasileira. Depois é preciso ver como é que isso se desdobra, que foi o tropicalismo, né? Nas suas vertentes, diferentes vertentes, né? O Caetano e o Gil de um lado, Tom Zé um pouco diferente. Mas o fato é que, tirando o Chico Buarque, né, talvez por ser quem era, e por ter ficado como uma espécie de uma franquia do Tom Jobim e do Vinícius, por ter essa relação pessoal que tinha, muito dessa tradição a grande parte dessa tradição de renovação da música brasileira foi para o desaparecimento político, né? O Vandré desapareceu, Sidney Miller ninguém sabe quem é, Sérgio Ricardo, um dos músicos mais extraordinários da música brasileira, ninguém sabe quem é, né? Outro dia perguntei numa classe da graduação quem é que conhecia o Pixinguinha, e ninguém conhecia, e nunca ninguém tinha ouvido falar na música Carinhoso. Então não é culpa deles, né? É para onde foi, né? Vou depois terminar a coisa da burguesia, vou fechar com a tua segunda pergunta. O seu nome, por gentileza? João Lucas. Achei excelente a tua pergunta. O filme Tatuagem, inclusive, ele é um filme, o filme Cara ou Coroa, que eu citei, vai um pouco na linha desse filme Tatuagem, né? Que mexe com coisa de grupo de teatro e tal. É um filme também muito interessante, bem lembrado. Eu poderia colocar nessa lista de filmes a serem vistos, que abordam a ditadura também de um outro ângulo, né? Essa questão do que você falou, muito interessante, essa questão do idealismo do Marighella, né? O que me ocorre é o seguinte: esse tratamento do filme de ação sobre a luta armada, né? Se nós retomarmos um pouco aquilo que está no livro,
que o grupo do Cine Caos leu, do Jean-Claude Bernardet, do autor no cinema, né? É um tipo de... O que importa aqui não é a forma importa mais do que o conteúdo, a linguagem importa mais. Então, esses filmes que são feitos de filme de ação da luta armada, o conteúdo é a resistência à ditadura, a matéria é a resistência à ditadura, mas a forma do filme é a forma do cinema clássico da indústria, em que você acompanha a trajetória do personagem, embarca emocionalmente na trajetória do personagem, não tem o distanciamento em relação ao filme, não vê o que está entre o espectador e o filme, que é o autor, a câmera, né? E o filme é passado, aquela imagem do filme é passado, para simplificar aqui, pelo seu valor de face, né? E termina o filme, como disse o André Secchini, o filme se conclui, e toda a tensão que o filme gerou é apaziguada com o final do filme, e você sai ali e vai jantar, e vai viver a tua vida que você sempre viveu, de modo que é o seguinte, quer dizer, isso que você apontou, que é o idealismo do Marighella, que poderia estar também no idealismo do Lamarck, no idealismo desses personagens, o cinema acaba sendo uma forma de sublimação da nossa impotência real na sociedade. Então você está indignado na sociedade, não pode fazer nada, não faz nada, porque a esquerda é essa aí, que você descreveu, né? E essa angústia você sublima vivendo no cinema, naquelas 2 horas de sala escura e tela grande, né? Como dizia o Carlos Reichenbach, e não sala grande e tela escura, né? Sala grande, tela grande, sala escura, 2 horas ali, né? E sublima, né? Então é um pouco alienante mesmo, né? E os questionamentos sobre o que é a sociedade, o que resta da ditadura, e tudo isso desaparece, né? Então é uma questão, eu acho que aqui vale retomar a ideia do Jean-Claude Bernardet, né? A estética da indústria versus uma estética, que é o que vai acontecer. Eu não citei aqui os filmes sobre a ditadura dos anos 60, porque daí é uma coisa, o Terra em Transe, e aquele outro filme. Enfim, tem filmes que aí sim você vê o distanciamento do autor, daí é diferente, né? Acho que aí o Glauber Rocha faz isso, né? E a tua pergunta, você chama como mesmo? Watson, né? Aqui é o seguinte, o marxismo na universidade, né? O marxismo entrou na universidade no pós-guerra, né? No momento, enfim, há todo um contexto para isso, o final da guerra, o papel da União Soviética na vitória contra os nazistas, a expansão do campo socialista, as guerras de libertação nacional, a própria social-democracia, todo o processo de transformação na periferia do capitalismo. Tudo isso vai colocando o marxismo como uma espécie de espírito do tempo, né? Aliás, quando a gente está no ambiente do cinema, quem chamava muita atenção para isso era o Godard, né? O marxismo era o espírito do tempo. E o marxismo foi inevitavelmente entrando na universidade. Agora, quando o marxismo entra na universidade, ele entra, em geral, na crítica à ortodoxia e no espírito do ecletismo, em que o marxismo vai entrando. Porque o marxismo é muito complicado, porque a universidade foi fragmentando os campos do conhecimento. E o marxismo é uma proposição de uma visão totalizante. Você tem a entrada do marxismo nos diferentes campos do conhecimento, já se fragmentando. Então você vai ter uma economia marxista, uma sociologia marxista, uma psicologia marxista, uma ciência política marxista, quando na verdade o marxismo é a totalidade de tudo isso. Na universidade ele se fragmenta.
E ele se fragmenta num diálogo eclético com matrizes que são alheias ao marxismo. Então é o diálogo do Marx com Weber na sociologia, o diálogo do Marx com Keynes na economia, o diálogo do Marx com Hegel, o diálogo Marx com Nietzsche, o diálogo do Marx com Freud, né? Então esse é o marxismo que penetra na universidade, né? Que é o que está te incomodando, né? Então teria que olhar como é que se constrói um olhar crítico, né, sobre isso. E aí, quer dizer, aí você, enfim, retomou um pouco o espírito que eu disse, me parece ser só né, trouxe novas questões no espírito daquilo que eu tinha colocado, né? Eu vou te responder com a mesma coisa, trazendo outros elementos. E eu te perguntaria o seguinte, já que você chama Watson, né? Eu diria que é elementar, né? De fazer a seguinte questão: por que o cinema brasileiro raramente faz um filme sobre os ricos no Brasil? Por que o cinema brasileiro obsessivamente faz filme sobre os pobres? E 2, no tratamento com os pobres, a imensa maioria dos filmes brasileiros, de novo, o filme de ação na violência da favela e o clássico também, de coisa de indústria, filme de presídio, né? De novo, me parece, Lucas, uma estética da sublimação, né? Você entra no personagem, a linguagem clássica, mergulha na história, tem o desfecho, aliviou, descarregou, e vai sair para jantar depois, né? Raramente o Brasil faz um filme sobre os ricos, né? Acho que eu sugeriria essa cinematografia do Hugo Giorgetti, né? Ele é um cineasta que põe o dedo na ferida. Um filme ótimo dele, chamado O Príncipe. É um filme sobre a era FHC no Brasil. Valeria também assistir no Cine Caos. E aí não faz o filme sobre os ricos, é a pergunta do Fábio, né? Porque aí você teria que fazer um filme sobre o que é essa burguesia. Seria interessante ver o Walter Salles fazendo um filme sobre a história da burguesia brasileira, né? Quer dizer, as grandes fortunas que vêm da escravidão, né? Que burguesia é essa? O Brasil, o problema da formação é o seguinte: o Brasil foi formado como uma sociedade colonial, né? Em cima do genocídio daquela civilização pré-existente. Não foi uma colonização, Tiago, que se sobrepôs à sociedade pré-existente, ou que invadiu e colonizou uma civilização milenar sem destruir completamente suas bases, como foi o caso do Oriente, né? Isso aqui é um país que foi formado como uma colônia, né? Então o processo de diferenciação, como é que isso se transforma numa sociedade nacional, como é que se forma uma identidade nacional, e aí tudo que nós estamos discutindo, o problema da música, o problema do cinema, o problema da literatura, etc., é um processo muito, muito complexo, né? Então essa nossa burguesia vai manobrando, vai atualizando em cada mudança, processo de mudança social, em cada processo de mudança histórica, essa reciclagem da sociedade colonial, né? Essa reciclagem do passado, né? Então, não é uma burguesia que se forja através da ruptura com o passado, né? É uma burguesia que vai se consolidando pela reiteração do passado, articulando sempre duas coisas, né? Como é que faz a mediação com a dominação externa da sociedade, né? Do colonialismo ao imperialismo,
e como que recicla a segregação social para dentro, né? A superexploração da força de trabalho para garantir os requisitos da acumulação. Por isso, para essa burguesia, o controle político, a restrição do sistema político é fundamental. Então, daí não vai vir uma crítica profunda à ditadura, né? E tem a questão do seguinte, desculpa, só pra, porque o cinema, a gente precisa ver que é uma arte que pressupõe a indústria do capitalismo, né? É diferente do teatro, da música, da poesia, que são formas estéticas da pintura que são anteriores ao capitalismo, né? O cinema pressupõe a indústria. Então, quando o cinema dos anos 90 vai tentar fazer uma estética mimética, é o mesmo problema do Furtado aqui. Uma estética mimética para ganhar o Oscar, né? Então você está necessariamente dentro de um esquema industrial que vai ser impermeável a qualquer crítica. Daí a força do Glauber Rocha, né? Uma estética que rompa com isso. Mas, ao mesmo tempo, é um dilema esse cinema do Glauber Rocha, né? Porque você tinha o seguinte, uma contradição, quer dizer, o cinema do Glauber Rocha, me der na cabeça uma câmera na mão, financiado pelo Estado, né? Com filmes cultuados pela intelectualidade, principalmente europeia, né? E a massa brasileira assistindo as comédias eróticas, né? Inadvertidamente chamadas de pornochanchadas, porque não eram, como disse o Adriano Stuart, nem pornô, nem chanchada, mas eram comédias eróticas, né? Dizia o Carlos Reichenbach, machistas, racistas, sexistas, etc., etc., que se pagavam com a bilheteria, né? Bilheteria assistido pela massa, né? O cinema do cinema da boca era crucial. No cinema da boca era a sessão dos office boys, que é o seguinte: o filme estreou, toda a massa de office boys dá um drible no trabalho, embolsa o dinheiro do ônibus e entra no cinema, porque o cinema sempre custou uma passagem de ônibus, o preço do ingresso. O cara embolsa o dinheiro do ônibus, entra no cinema, depois ele vai dizer que tinha fila no banco, que não sei o que, não sei o que. Se faz sucesso a sessão dos office boys, o cinema da boca ia de boca em boca, fazia um sucesso enorme e se pagava pela bilheteria. Com aquela estética, né? O cara faz uma cartolina com uma Vera Fischer de 2 metros, né? O cara, a porta são as pernas abertas da Vera Fischer e entra pelo meio, assim, né? E o cinema se pagava com a bilheteria. E o Glauber Rocha cultuado pela intelectualidade francesa. Então é complexo, né? Essa coisa é difícil. Porque tem a ver com esse caráter essencialmente capitalista dessa linguagem do cinema, né? A social-democracia italiana é diferente. Eles entregaram o cinema para os cineastas do Partido Comunista. Aí também não tem para ninguém. Junta com aqueles músicos, acabou. Cinema magistral, né? Opa. Obrigado, Fábio, pela pergunta. Eu sempre gosto de falar desse assunto. Eu fiquei pensando assim que acho que para talvez contextualizar mais com o filme, assim, eu sempre penso que talvez o papel mais revolucionário da educação, para além da educação formal, da educação no sentido amplo, assim, permitir o sujeito compreender o contexto em que a vida social dele se reproduz, né? E a partir da compreensão disso, tomar consciência e agir, etc., né?
E eu acho que a gente, quando discute ali o período dos anos 60, a gente está falando de uma sociedade brasileira que está muito nesse processo, assim, né, de começar a entender um pouco os processos que a constituíram, que constituem e que continuam a constituir se você não atuar sobre, assim. E eu acho que ali na ditadura inaugura um processo de educação que é um processo que não acabou até hoje, não é que inaugura, mas se intensifica muito, que é a tecnificação do ensino, assim, que é cada vez mais trazer o ensino como um componente técnico, um componente que ele deve principalmente levar ao crescimento econômico, assim. E ao fazer isso, você traz para a educação, para a ciência, etc., essa certa neutralidade de compreender a realidade, e que a realidade ela basicamente está dada e você tem esses instrumentos o mais precisos possíveis, os mais quase num positivismo assim extremo, de compreender essa realidade e nessa compreensão produzir o mais útil possível. Assim, compreender a realidade não, é ter a capacidade de entender as utilidades das coisas e aí, a partir das utilidades das coisas, ter a sua melhor escolha, assim, né? Então, você vai tirando do aprender, do conhecimento, da ciência, tudo e qualquer aspecto que, dentro de uma perspectiva tecnicista, não faça sentido, assim, né? Então, eu acho que um exemplo de texto que a gente tem isso hoje é a escola sem partido, né? Que é a ideia de que você pode ter uma educação que é puramente técnica, que é puramente voltada ao crescimento, ao desenvolvimento. E eu acho muito interessante como a ditadura colocou isso, porque, principalmente em cima da teoria do capital humano, porque foi uma coisa que a gente gente está falando muito aqui né, da perda de contexto e tudo mais, porque é justamente uma educação cada vez menos permite você ter esses olhares para além do conjuntural para a totalidade. Eu acho que é muito forte nessa época a separação das universidades, da especialização, da fragmentação e etc., porque você compreender como totalidade te permite muito mais, né, você entender aquele contexto que você vive do que entender cada parte isoladamente, né? Eu acho que isso é essencial para você entender, por exemplo, como consegue, né, fazer uma dissociação da ditadura de um processo mais estrutural, estruturante da sociedade brasileira. Eu acho que toda essa fragmentação, essa falta essa tecnificação, essa aparente neutralidade é uma das grandes transformações, é uma das grandes aprofundamentos que a ditadura traz ali para a educação e que são continuados até hoje e que tem muito impacto e, assim, já que a gente está fazendo uma série de piadas, eu, dentro do Instituto, tratei a educação em algumas aulas de macro como um capital que você simplesmente aumenta ele e aumenta a produtividade e aí você tira desse cálculo as desigualdades regionais, as desigualdades, enfim, de todos os tipos, as exclusões do tipo de educação, você tira toda a questão da exploração, você tira, enfim, uma série de questões do jogo, e aí vai para o tipo de... chega no absurdo da gente ver, por exemplo, na história econômica, né, a gente ganhando Nobel justificando a disparidade entre países, como o principal fator de diferença da disparidade dos países, a educação. Então não é imperialismo, não é colonização, não é assimetrias, não é nada. O que diferencia os países é principalmente o seu nível educacional e etc., que são possibilitados pelas suas instituições benéficas e bem ajeitadas, etc. Tudo mais. Você vai tirando tudo, né, você vai fazendo o sonho do capitalismo, que é finalmente naturalizar isso aqui de uma vez, que a gente não questiona mais, não se pergunta mais de onde vem e basicamente tenta procurar crescimento econômico. Assim. Eu acho que essa é uma das grandes incorporações, não sei se é falar incorporação, mas uma das coisas que a ditadura fortaleceu muito e que seguem hoje até, se a gente vê qualquer discurso do PT de ala progressista, a educação é tratada exclusivamente assim. Você vê qualquer relatório do Banco Mundial, qualquer coisa assim, a educação é tratada como esse fator de capital de crescimento econômico. E
Eu já tive discussões aqui dentro do Instituto, por exemplo, de estar discutindo ampliação da educação e falar, bom, mas para onde vai todo esse agente educado se não tem emprego? Aí eu falo, cara, a gente realmente, dentro de uma ala progressista, a gente começou a tratar a educação como só faz sentido se ela for produtivamente para a economia algo que faz sentido. E não sei se eu estou sendo romântico nisso, mas para mim a educação ainda tem que abarcar muito mais do que puramente o crescimento econômico, e eu acho que essa é uma das grandes coisas que desde a ditadura foi ficando muito forte, essa ideia de educação como o principal fator de desenvolvimento, e a educação como algo a favor do desenvolvimento pura e exclusivamente, assim. Acho que é um pouco isso, assim. Pergunta, acho que é mais uma reflexão que a gente acabou construindo no decorrer dos debates que a gente fez dentro da disciplina, né? E até voltando um pouco do negócio do que o Fábio falou, de como os autores que a gente usa, principalmente para analisar os filmes, são colocados para a gente, né? O André participa desse processo de ouvir, esse ator está datado, esse historiografia. Se você pegar documentos históricos, mostra que esse autor é datado, ele não, sua teoria não corrobora com a realidade. E o Cidadão Boyles, ele faz exatamente o contrário, né? Ele mostra exatamente que esses autores que a gente usa, eles estão realmente chegando na realidade, eles corroboram e demonstram o processo real, né? E o autor que a gente mais usou para analisar esse filme foi o Florestan Fernandes, né, que foi até citado na mesa. E eu acho que assim, o Florestan, em diversos momentos, ele aparece, de certa forma, nesse filme. Primeiro, essa coisa do imigrante que chega no país, né, se cria um mito de que o imigrante viria trazer a mentalidade burguesa, europeia para o Brasil e ajudar no processo de modernização, de desenvolvimento, mas na verdade é o contrário, né? Ele vem aqui e repete o que é o sigma do colonizador. Ele vem aqui para explorar o país e até instalar uma ditadura caso a estrutura política e econômica não obedecer uma lógica que o permita remunerar o seu capital e depois mandar para fora, né? Isso, continuar o seu processo de exploração nacional. E nisso ele se vale, inclusive, de técnicas do período colonial, né, da tortura, da subexploração do trabalho, mas, se necessário, também de técnicas mais avançadas colonialistas dos países europeus, né? A gente também leu os documentos Nacional da Verdade, alguns capítulos, né? Um desses capítulos sobre a tortura, e mostra como tem uma conexão, uma espécie de rede global onde conecta o Brasil, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, um intercâmbio de técnicas de tortura, né? Então não é algo meramente casual, não é uma coisa só do sadismo do Boyles, né? É todo um mecanismo, é toda uma estrutura moldada nesse sentido, né? E não só para torturar por torturar. Torturar para evitar que houvesse uma transformação social que mudasse as estruturas, que rompesse com esse processo que essa burguesia se beneficiava, né? Então acho interessante trazer esses textos, esses autores, porque a gente é, de certa forma, uma briga interna da nossa no processo de construção das nossas pesquisas, nossas agendas de pesquisa, agenda política, porque não são autores datados, né? Quando você vai nas fontes, eles não aparecem como algo datado, eles aparecem como como autores que realmente enxergaram de forma profunda a realidade brasileira e que nos ajuda a entender essa realidade. Acho que é quase desabafo. Já que o debate foi para o lado da historiografia, que o Matheus colocou, eu também queria aproveitar, então, para... No mesmo sentido, inclusive, que o Carlos colocou, fazer um balanço dos filmes, foi muito interessante. Nós estamos aqui com um doutorando que, né, pesquisa o período, né, que
está pesquisando essa questão, se apoia em determinados autores. Do seu lado tem um professor, né, da área de História, né, no Instituto. Então, é interessante também, né, acho que o Matheus deu um pontapé bem legal, a gente faz esse balanço historiográfico, porque no Brasil tem um fenômeno interessante que a cada 10 anos, estava comentando isso na aula de economia brasileira esses dias, a cada 10 anos tem esse fenômeno historiográfico de fazer uma varredura, né, comemorando, entre aspas, o golpe de 64. Então, a gente acabou de ver isso agora em 2024, 2014, 2004, sai livros, novas fontes são descobertas, né? E tudo isso é muito bom. Inclusive, no documentário tem o Fico, né, e o Arão Reis, que estão dentro desse espectro da história econômica, da história, não só da história econômica, fazendo um balanço historiográfico, com novas publicações, com novas fontes, né? Mas tem um autor da comunicação na USP, que eu uso também em aula, que é o Celso Frederico, que ele diz uma questão que é interessante. Você tem, nesse balanço historiográfico, duas tendências que são majoritárias, vamos dizer assim. Uma é a especialização, que está muito vinculada com o que o André está falando. A academia, o pensamento tende, principalmente a partir da ditadura, a fragmentação e especialização. Então, é um aspecto, é um elemento estudado a partir da ditadura, tortura, uma economia, um aspecto, uma questão. Ou uma espécie de neopositivismo, né, novas fontes, né, estudo, que é um pouco no sentido da conquista do Estado do Dreyfus. Mas o que falta nesses balanços? Uma discussão de tudo isso, inclusive com novas fontes, porque isso é importante, né, da natureza do capitalismo dependente brasileiro. Como que isso se relaciona ao capitalismo brasileiro, né? E aí eu queria ouvir de vocês que há uma diferença de autores da história ou da história econômica para autores que pensaram a formação brasileira. Por isso que a disciplina nossa chama Formação Econômica do Brasil, não é a História Econômica do Brasil. Há uma diferença nesse sentido. E o golpe de 64, me parece, veio para matar também essa tradição. Ele está precisando defender esses autores, né, e que o Matheus está falando, esses autores, se eu não tivesse esses autores, me parece que não é possível fazer essa mediação. O que vocês acham disso? Eu queria ouvir de vocês também sobre esse balanço historiográfico, porque nunca é discutido nesses termos, né? Bom, eu só queria fazer um comentário breve. Bom, eu não sou da história, mas acho que toda a minha formação aqui no doutorado, aqui, né, nos PEDs que eu fiz com o Fábio, nas disciplinas, né, com o professor Fábio Cordovano, aqui no Cine Causa, as leituras que a gente faz e debate, como que é importante, assim, eu vendo o documentário, aí eu vi uma passagem ali do documentário, que faz ali uma referência à relação da Ultragaz, né, do empresário Boylissen com essa relação com a Petrobras de venda do gás, a Petrobras à vista, e depois essa Petrobras revende para ele, e depois ele consegue comprar por 30 dias, e depois vende para o setor externo. Então, como que Caio Prado é importante, né, para a gente entender, ou seja, nada mais que o negócio, né, sendo usado ali a serviço da tortura, né? Quer dizer, essa articulação entre setor privado, ou burguesia brasileira, Estado, né? Capital estrangeiro a serviço da tortura. Então, como que é importante a gente ler e trazer para o debate autores como Caio Prado e como o professor colocou, e o Fábio também, e o Matheus, o Florestan Fernandes, né, que faz esse debate relacionando aí
a ditadura, mas mais que isso, né, estudando essa relação e essa articulação dessa contra-revolução permanente, como ela se articula, né, com essa superestrutura, né, e que não resolve essas estruturas do capitalismo dependente e do subdesenvolvimento. Então, acho que o documentário traz muitas nuances e a importância da gente se apoiar nesses autores para entender, e entender também que esse processo continua e é cada vez mais profundo, né? Então, super importante debate como esse, mas principalmente a reflexão e a leitura desses autores para a gente tentar entender aí o Brasil, né? Eu tenho mais uma pergunta mesmo, vai ser bem curta, que é qual que é a dificuldade hoje de fazer esses debates sobre formação do Brasil e sobre Revolução Brasileira dentro da academia? Pensando em todo esse boicote, né, que tem a certos autores, certas tradições do pensamento, e pensando também na forma como a academia é hoje, né, essa coisa de ter que publicar artigo, etc. Então, como que tudo isso entra assim hoje na academia e a dificuldade de pesquisar sobre esses temas? Né? Bom, eu vou começar a responder essa última pergunta, porque acho que ela me pegou num ponto vulnerável, forte, que eu estou nessa fase, né, tô no doutorado, estou justamente sofrendo com, acho que o Matheus sabe, quem está aqui sabe, não é fácil, tipo, acho que o que eu posso te responder não é fácil, assim, não tem pouco espaço, é uma coisa que realmente vai te dificultar a publicação, você vai dificultar a bolsa, por exemplo, você vai querer pegar uma coisa na FAPESP, você vai ter que se adaptar, vai ter que adaptar a bibliografia, vai ter que, enfim, fazer coisa. Eu acho que, enfim, eu sou uma das pessoas que às vezes acabo. Acho que eu já tô aqui, eu já tô no estúdio de economia há 12 anos, né? Então eu às vezes falando mal, mas acho que é porque eu já tô aqui há muito tempo e trato quase como a minha casa, assim. Mas aqui a gente, querendo ou não, ainda tem um certo espaço para colocar as coisas, assim. E a gente, apesar das dificuldades, apesar da gente achar que está indo para alguns caminhos a gente não concorda e tudo mais, ainda existe um pouco, mas assim, lá fora é muito mais, é muito difícil mesmo, assim, ainda a história econômica, que é a minha área, e o Matheus, acho que depois o depoimento dele, tá ficando mais difícil cada vez mais você tá nessa linha, tá cada vez mais difícil você sustentar em congresso, etc., ser marxista e bater. Óbvio, tem seus espaços, tem seus lugares, a gente pode estar junto, mas às vezes aí você fica nesses mesmos espaços sempre e os outros não te acolhem tanto. Tipo assim, não é impossível. Eu tô falando agora realmente desabafando como um doutorando, assim. Mas é difícil, dificulta a vida, assim. Tipo, não é... Você vai ouvir diversos momentos que ninguém mais liga para sua pesquisa, porque ela está datada, que não se discute mais isso lá fora, que se você for fazer congresso lá fora ninguém vai te ouvir, enfim, não é fácil não, assim, não posso, acho que, te dourar a pílula não, porque é complicado, tipo, é algo que você tem que tomar às vezes uns, tipo, você vai escrever um texto, de vez em quando você vai ter que dar uma, não exatamente como você quer escrever, para poder se AC, enfim, você tem que saber um pouquinho jogar o jogo também, infelizmente, assim. E isso acho que dialoga muito com o que o Fábio estava trazendo, assim, que é realmente, acho que é um espaço cada vez menor para... bom, eu não tenho o conhecimento grande para poder falar com propriedade, assim, mas eu acho que desde ali dos anos 60, 70, aquela terceira geração dos análises, o Brodel vindo antes e tal, tudo assim, essa tendência de tratar a história cada vez menos como uma totalidade, cada vez mais a gente olhar para esses aspectos isolados é uma tendência forte dentro da história, acho que da história econômica isso é muito forte, assim, né? Isso é muito
Estava lendo outro dia um artigo sobre a lei de terras que a pessoa simplesmente não, ela leu todas as fontes sobre os debates da época, assim, mas ela não cotejou com nenhum nada de nada, assim, tipo de o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo com a questão da escravidão, com os escravizados, a pessoa não coteja com nada, assim, aí realmente fica os documentos ali do debate durante a Câmara, fica ali e você não consegue muito, e até na minha cabeça eu ficava pensando assim, né, o quão sincero deve ser um político na hora de defender uma lei que claramente tem interesses espúrios ali por trás também, né. Mas, enfim, eu acho que essa é muito a tendência. No caso da ditadura, eu que pesquiso ditadura, é muito raro encontrar autores contemporâneos que não dialoguem com com esses autores da formação econômica e tal, que não vejam, não tratem a ditadura como justamente o Fábio trouxe, assim, vamos olhar a quantidade de, sei lá, migrantes paranaenses que estavam no estado de São Paulo e que foram torturados, não sei o quê. Às vezes tem a sua relevância, óbvio que tem essa importância e tudo mais, mas ela fica muito isolado dentro de contexto, assim, de criar uma contextualização mesmo e tal. E, infelizmente, eu acho que isso tem sido muito a tendência, assim, acho que a gente que ainda preza por essa ciência compromissada e que quer ver a totalidade, que não quer ser particularizada e fragmentada, tem um caminho difícil pela frente, assim. Bom, a questão do Matheus, muito importante sobre essa questão digamos, você chamou de uma rede internacional da tortura, né? É muito importante reconstituir essa história, né? Isso é uma coisa que o Paulo Arantes chama atenção para isso. Veja o seguinte, o nazismo ele foi derrotado militarmente, mas ele não foi derrotado plenamente politicamente. Então, o que se sucedeu na França, quando houve a derrota dos nazistas, os colaboracionistas franceses, eles não foram julgados e condenados à morte, como deveria ter sido, né? Eles foram mandados para a Argélia, né, para aplicar nas colônias francesas as técnicas de tortura que eles tinham aprendido com os nazistas na guerra, né? Então o nazismo ele sobrevive nas colônias, né? Esses colaboracionistas franceses foram os professores dos militares americanos que criaram a Escola das Américas, que é a escola de tortura dos militares latino-americanos. Então foram as técnicas de tortura que vêm dos nazistas, dos colaboracionistas franceses, aplicados na Guerra da Argélia, que foram transmitidas para os militares americanos. O filme do Pra Frente Brasil é maravilhoso e ele tem uma cena de uma aula de tortura que é dada por um militar americano para os militares brasileiros. Tem lá, inclusive, um sujeito pendurado no pau de arara na aula, como uma cobaia, em que ele vai mostrando como se tortura, as técnicas, né? E essas técnicas foram repassadas para os militares brasileiros, né? Há uma inflexão, né? Quem estuda isso, quer dizer, até o sequestro do embaixador americano, a tortura era uma coisa meio improvisada, que vinha da polícia de defesa do patrimônio, quer dizer, os primeiros núcleos de combate à resistência à ditadura foram formados. O Fleury era isso, né? É policial que bate em ladrão, né? Veio daí. A tortura sempre teve, né? A tortura que era aplicada ao ladrão na delegacia começa a ser aplicada
no combate à resistência à ditadura. Com o sequestro do embaixador americano é que eles veem, se criou um clima de que a resistência estava ganhando. Acho que no filme ele fala isso, né? Que se criou um clima de que a resistência estava ganhando. Aí veio a sofisticação da tortura pela Escola das Américas, que aí tem método. Né? Tem relatos de gente que foi torturada nos dois períodos e que falam da diferença, né? Da tortura com o método. Então existe essa rede internacional e isso atravessa. Né? Tortura está aí, nos presídios, enfim. Com relação à questão da crise, ela apontou muito bem. Quer dizer, maquinação, descreve uma maquinação financeira. Né? É que ele cria lá um lucro através de uma maquinação, que não é só a produção de botijão de gás e venda. Tem uma maquinação que passa pelo Estado. Né? E como isso está articulado à violência, né? Da tortura. Esse dinheiro financia a tortura. O Caio Prado, se você fosse espremer a formação do Brasil contemporâneo, se em vez de escrever a formação do Brasil contemporâneo, Caio Prado tivesse hoje na rede social e fosse, em vez de escrever esse livro, ele fosse escrever um Twitter, o que é a formação do Brasil contemporâneo? Né? Tiago, né? Tá lendo. É o seguinte, é uma exploração mercantil e a violência. É a combinação dessas duas coisas. É a exploração mercantil com a violência da escravidão. O que o Caio Prado viu é como isso vai atravessando a história do Brasil. Então, isso vai permanecendo. Né? Você exaure a sociedade, esgarça a sociedade pela exploração mercantil, que vai assumindo formas cada vez mais complexas, conforme as formas do capital vão se desenvolvendo, e mantém a sociedade em ordem pela força. É isso que está em curso agora. Né? E aí, enfim, vou entrar então a partir disso, né, dessa chave que a Cris propôs, entrar um pouco nessa discussão da historiografia. Né? A pergunta do Fábio passa por aí, a pergunta do Lucas, as colocações do André. O Matheus também tocou nisso. Seguinte, a pesquisa, a história, ela não é só o material bruto, né? Ela não é só o concreto em estado bruto, ela não é só a documentação, né? Se fosse isso, seria simples, né? Um raciocínio que às vezes é transmitido como novo, né? Mas essa ideia não é nova, essa ideia é anterior, porque ela é uma ideia do século XIX, né? Langlois, Saint-Aubert, etc. A história é a mera coleta de documentos. O que o professor Fernando Novaes nos ensinava leva a um problema existencial do historiador, que é o seguinte: acaba os documentos, acabou a história. Né? Aí o historiador fica triste, né? Não sabe, fica frustrado, vai procurar novos assuntos. Então, só que não é isso, né? É preciso sair do concreto para o abstrato e do abstrato para o concreto pensado, como ensinou também um pensador do século XIX que estava superando aquilo, né? O Caio Prado, né, que está aqui presente o tempo todo, ensejado pela pergunta da Cris. Como é que ele monta a ideia do sentido da colonização? Né? Ele tem essa ideia do sentido da colonização, ele propõe, né,
que é o ponto de chegada da investigação, não é o ponto de partida. Ele é o ponto de partida da exposição. E aí ele tem todo o material bruto da pesquisa que vai reafirmando o sentido da colonização. Então ele retorna ao sentido da colonização, né? Então, você tem o concreto bruto, que são todas as fontes, etc., né? O sentido da colonização seria o momento da abstração, né? E o retorno ao sentido da colonização através da leitura da documentação, que é o que ele faz no final de cada capítulo, é o concreto pensado, né? E aí você tem uma leitura da sociedade. Esse é o método, né? Então, veja bem, o datado não é descobrir uma fonte que não estava ali. É todo esse movimento que precisa ser feito, né? Não só que se descubra a fonte que estava ali, mas não superou o Caio Prado por fazer isso, né? Eu vou lembrar, porque aí o Lucas levantou a pergunta de como é que é na prática, né? Vou lembrar dois momentos, um antigo que só o Fábio vai lembrar aqui, né? E um recente que muitos daqui devem ter visto. Uma vez nós assistimos uma mesa no congresso da BPHE na USP com todas as honras do falecido Jacó Gorender, que é, aliás, personagem aqui, participa aqui do documentário, e o professor José Flávio Mota, que magistral historiador da demografia da escravidão, o Gorender apresentando uma visão sistêmica da escravidão, José Flávio Mota apresentando um estudo de caso que era até muito interessante, era a história de uma proprietária de escravos que era solteira, né, não tinha herdeiros, tinha uma dama de companhia que era escrava sua, ela libertou essa dama de companhia, deixou toda a herança para ela, entre as quais tinha uma irmã dessa escravizada, que passou a ser proprietária da irmã. E houve uma discussão naquela mesa sobre qual deveria ser o caminho da historiografia. A historiografia devia caminhar no sentido da construção do Gorender, do escravismo colonial, ou se a historiografia devia caminhar no sentido desses estudos mais circunscritos. E é muito curioso que os dois concordaram de que era preciso juntar as duas coisas, né? De que a leitura sistêmica deveria ser enriquecida pelo estudo das fontes, ao mesmo tempo que o Flávio Mota reconhecia o seguinte, que o estudo das fontes não era suficiente, e já naquela época ele dizia o seguinte, estamos no momento de se construir uma nova síntese a partir dessas fontes, porque isso não é suficiente, né? Corta. Décadas depois, que a gente mede o tempo assim, né, Fábio? Né? Isso aqui, o Brasil tinha sido campeão da Copa na época, né? O último congresso da CLAD em Montevidéu, agora, da Associação Latino-Americana de História Econômica, a fala do professor, eu ia falar Bergoglio é o Papa, né? É o nome. Mas foi a conferência final do Congresso. Ele disse o seguinte: precisamos voltar ao estudo do Ciro Cardoso e do estudo do modo de produção escravista na América Latina. Certo? Ou seja, então, esse é o panorama. Isso é muito difícil, porque os historiadores clássicos, o Fábio tocou nesse ponto, que não são só historiadores, essa tradição que foi se consolidando como uma coisa chamada interpretações do Brasil, é uma coisa muito própria nossa. Isso nós precisamos discutir, essa especificidade.
Porque você não tem com esse peso uma coisa do tipo assim, interpretações da Inglaterra, interpretações da França, né? Não, você tem a grande economia política inglesa, a grande historiografia francesa, a grande filosofia alemã, né? A sociologia francesa, né? Antropologia. Mas aqui existe essa tradição das interpretações do Brasil, que são interpretações que juntam todas as dimensões da vida social e que sempre tem como fio condutor a história, né? Eu acho que a gente às vezes esquece, porque tem a ver com o caráter do subdesenvolvimento. A ideia das durações do Brodel tem um precursor, né? Os sertões do Euclides da Cunha, né? O que é aquilo? A primeira parte, a terra, é geografia, é a longa duração, igual lá no Mediterrâneo, no mundo mediterrâneo da época do Filipe II, do Brodel. Segunda parte, o homem, né? Que hoje nós podemos dizer, sei lá, o ser humano brasileiro, né? E depois a luta, a guerra, que é o acontecimento. Exatamente a mesma divisão do livro do Mediterrâneo do Brodel. A geografia, a longa duração, a sociedade, o tempo da sociedade, né? E o tempo do acontecimento, da luta, né? Então, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Caio Prado, Nelson Werneck Sodré, Florestan Fernandes, Celso Furtado. É um pensamento que procura articular todas as esferas e estão sempre remetidos à história, né? Olhando o passado e fazendo uma interpretação do presente, né? O livro do Raiz do Brasil termina com um prenúncio do golpe do Estado Novo, né? Então, não basta trabalhos monográficos com novas fontes para superar essa historiografia. O que não significa que essas leituras clássicas não devam ser enriquecidas com as novas fontes. Agora, eu quero chamar atenção para a força que essas leituras têm. Eu não vou falar isso por uma questão pessoal, mas nesse conjunto de publicações que saiu dos e-books do Instituto, publiquei lá o texto sobre os 60 anos do Formação Econômica do Brasil, do Furtado. Eu defendo a seguinte tese ali. Quando Furtado escreveu o livro em 59, ele escreveu junto, mais ou menos na mesma época, pré-revolução brasileira. A pré-revolução brasileira estava dizendo o quê? Que aquele mundo descrito no Formação Econômica do Brasil estava sendo superado. E que o Brasil estava caminhando para a superação daquele passado. Como ler o Formação Econômica do Brasil 60 anos depois? Quando nós olhamos o Brasil contemporâneo, com a desindustrialização e a reprimarização, hoje o país é mais parecido com aquele país descrito na colônia, na Formação Econômica do Brasil, do que o que ele era em 1959, quando o livro foi escrito. Então a força do livro está no fato de que o país retornou tragicamente ao sentido da colonização, à reversão neocolonial. Daí a força desses autores, certo? Porque esses autores têm uma força enorme para explicar o presente, né? Seria preciso essa historiografia que diz que a partir de fontes específicas, a partir de fontes muito
setorizadas, muito recortadas, que não olham para a totalidade e que dizem que revelam que na colônia o país tinha autonomia, é preciso que essa historiografia mostre o seguinte: por que perdeu, então? Quer dizer, tínhamos autonomia na colônia e agora não temos? Como que problematiza isso? Certo? Então, os clássicos são os clássicos. Né? Eu me lembro um pouco do argumento que o jornalista Paulo Vinícius Coelho deu, grande jornalista esportivo, sobre o Pelé. Né? Ele diz o seguinte: sempre surge um novo Pelé. Né? Cruyff é melhor que o Pelé, Maradona é melhor que o Pelé, o Messi é melhor que o Pelé, mas a comparação é sempre com o Pelé. Né? É igual aquela coisa, de 10 em 10 anos surgem os novos Beatles. Né? Vai ser sempre comparado com os Beatles. Né? Eu não vi ninguém falar quem é o novo, o cara que surgiu há 10 anos atrás. Não, não tem. Né? Essa é a força dos clássicos. Certo? Então, menos pressa, menos ansiedade nessa coisa de querer afirmar uma posição, que não é assim. Isso é difícil fazer. Certo? Bom, isso.